quarta semana do tema da Onda Dura, a chegada. E nesse tema, a chegada, nós temos ouvido o Evangelho segundo a perspectiva de Marcos, como Marcos descreve o Evangelho de Jesus. E Marcos, ele relata o que Jesus, o homem-Deus, fez enquanto esteve entre nós nesse lado da eternidade. Esse Evangelho, o Evangelho segundo Marcos, é tido como uma apologia da cruz. E isso se deve à forma entusiasmada e marcante que o autor descreve como Deus Criador salva o seu povo, entregando o seu próprio filho, seu filho amado, a fim de ser crucificado em nosso lugar. O Filho de Deus, Jesus Cristo, torna-se então o libertador dos pecadores, tendo morrido numa cruz e ressuscitado ao terceiro dia, ele nos compra, ele nos liberta da escravidão do pecado e nos faz agora sermos não só servos dele, mas amigos dele, irmãos dele, filhos de Deus. Bom, esse é o Evangelho. Nas linhas de Marcos, nós podemos contemplá-lo, bem como o caminho trilhado por Jesus até o glorioso momento da cruz. Sabe, eu preciso ressaltar uma coisa aqui para você, nessa manhã. A cruz é o ápice do cristianismo, é o ponto alto, é a maior evidência de que há um Deus no céu e de que esse Deus sempre teve por objetivo e por missão salvar o seu povo do pecado. Na cruz de Cristo está manifestada a glória de Deus. Preciso ressaltar isso porque nos nossos dias se tem enfeitado, se tem maquiado a cruz de Cristo. Ela tem sido retirada das igrejas. A cruz torna-se ou um objeto qualquer, ou um objeto que aponta para um sacrifício injusto. E de fato, Jesus morrer na cruz foi injusto, mas ali está impregnada a justiça de Deus, porque era necessário que um homem morresse, porque o homem pecou. Era preciso então que um homem morresse, e isso aconteceu. Jesus aplica a sua justiça sobre o seu próprio filho, para que não aplicasse a sua justiça sobre os homens pecadores. A cruz é o ápice da cristandade. Nós precisamos olhar para ela como o objeto pelo qual o nosso Salvador foi moído e foi castigado, e como o objeto pelo qual nós temos sido salvos. A cruz é o símbolo maior da graça de Deus e do favor de Deus por nós. O glorioso momento da história da humanidade estava lá no Gólgota, no alto de um monte, onde todos poderiam ver que o Deus poderoso e soberano salva definitivamente o seu povo da condenação, da morte. Nós vimos até aqui nesse tema que o Messias que fora prometido por Deus, que foi anunciado pelos profetas, era Jesus Cristo, filho de José e Maria. Jesus, como Cristo, como Messias, ele foi confirmado pelo testemunho de João Batista. João Batista apontava para Jesus como sendo o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. João Batista era a voz que anunciava a chegada do Messias. João Batista era o arauto que preparou o caminho de Jesus, pregando o arrependimento, para que Jesus então salvasse o seu povo. Além disso, Cristo foi confirmado como Messias também em seu batismo, onde ali
ele toma sobre si os nossos pecados, porque João Batista, ele batizava para arrependimento e perdão de pecados, mas Jesus era aquele que não tinha pecados. Então, o símbolo do batismo de Jesus é ele assumindo sobre ele os nossos pecados. Ele era o Messias, o enviado de Deus que salvaria o seu povo. Também acontece que o Espírito pousa sobre Jesus como uma pomba. Os céus se abrem, a voz anuncia: este é o meu Filho amado, em quem tenho muito prazer. Logo em seguida, Jesus é conduzido, é levado, é impelido pelo Espírito ao deserto, onde passou 40 dias e 40 noites sendo testado, sendo tentado, sendo provado por Satanás. E em todas as provas que Jesus passa, ele sai vitorioso de cada uma delas. No deserto, Jesus venceu os intentos de Satanás. Ele precisava vencer para então iniciar o seu ministério público de pregação do Evangelho. E ele, após o deserto, passado algum tempo, ele vai até a Galileia. E na Galileia, Jesus começa a anunciar o Evangelho de Deus, proclamando que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado, e convocando as pessoas ao arrependimento e à fé. Bem, Jesus ele ainda está na Galileia, e é na Galileia que Jesus demonstrará agora a autoridade para chamar pescadores de peixes e transformá-los em pescadores de gente. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, verso 16. Marcos, capítulo 1, versículo 16. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca. Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de gente. No mesmo instante, deixaram as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Santo Deus, nós podemos notar toda a sua grandeza nas linhas que acabamos de ler. Essa é a tua palavra e ela nos serve como favor. Ela nos entra na boca com um sabor de mel, mas penetra o nosso coração como uma espada afiada. Talvez seja isso que nós precisemos hoje. Que o Senhor nos constranja por meio da tua palavra. Que o Senhor nos desperte por meio dela. Que o Senhor marque o nosso coração, Espírito Santo, com o selo da promessa, a fim de que sejamos discípulos que agradam ao nosso Deus. Ajuda-nos na nossa falta de fé. Em nome de Jesus. Amém. Os céus já declararam que Jesus é o Messias. O diabo já foi derrotado em seu próprio covil. Jesus está a caminho da cruz, que será o golpe final e derradeiro nos intentos de Satanás. Essa é a missão: ir à cruz,
morrer pelos pecadores. Esse é o propósito que caminha pela eternidade. A missão de Jesus foi vir até nós e morrer numa cruz. E ele fará isso, ele não se desviará. Mas até lá, Jesus tem outra tarefa. Ele precisa preparar aqueles que continuarão o seu ministério. O ministério da reconciliação. O ministério da pregação do Evangelho de Deus. Jesus precisa preparar aqueles que pregarão o Evangelho de Deus e, se preciso for, darão a própria vida para que o perdido seja salvo. É verdade, meus irmãos, nós falamos na semana passada, o Evangelho ele começa no arrependimento, no reconhecimento de que somos pecadores. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso inclui também fé, crer naquele que nos salvou, mas foram justificados por meio da graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós nos arrependemos e nós cremos. Então entramos pela porta do cristianismo. Ou seja, a salvação não é o fim. A salvação é o início. É o meio pelo qual nós cumpriremos o propósito de Deus para nós. A missão dada por Deus a nós. Para cumprir essa missão, nós precisamos ser salvos. Para cumprir essa missão, nós precisamos nos arrepender. Para cumprir essa missão, nós precisamos crer. Qual a missão? Nós veremos isso à frente. Jesus nos chama hoje a sermos pescadores de gente. Para isso nós precisamos nos arrepender, nós precisamos crer, nós precisamos ser salvos. A salvação está no começo da caminhada cristã. E nesse percurso, até a cidade celestial, até a vida eterna, nós encontraremos vários percalços, dificuldades. Esse caminho, meus irmãos, é um caminho de renúncia. O caminho do cristianismo é um caminho de abnegação. O caminho do cristianismo é o caminho do discipulado. O que nós precisamos entender como cristãos, uma vez por todas, é que o cristianismo não é uma religião confortável. O cristão não é chamado por Jesus para viver apoltronado confortavelmente em sua preguiça, em sua ociosidade. O cristão é chamado para lutar, é chamado, é convocado a uma guerra espiritual, que não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades do ar. O reino de Deus é conquistado com força, com luta. O caminho do cristianismo é um caminho difícil, é o caminho estreito. Faço minhas as palavras de C.S. Lewis. Se você está à procura de uma religião que lhe faça sentir confortável, definitivamente eu não lhe recomendaria o cristianismo. O cristianismo não é uma religião de conforto. A salvação é graça, é dádiva. Pastor, o que você fez para ser salvo? Absolutamente nada, pelo contrário, eu fiz para ser condenado. Toda a minha vida, meus irmãos, revela a justiça que seria se eu fosse condenado. Se eu pudesse passar, graças a Deus eu não posso, nesse telão, a minha vida, o meu coração, os meus pensamentos, você diria, você é um pérfido, ímpio, miserável. É verdade, é tudo o que eu sou. Talvez vocês conheçam alguns dos meus pecados. Graças a Deus não conhecem todos. Você quer falar mal de mim? Pode falar. Você não sabe a missa metade.
Graças a Deus eu aprendi a falar muito mais mal de mim mesmo do que você poderia falar a sua vida toda. Eu me conheço, eu sei quem eu sou. Para ser salvo, o que você fez, pastor? Absolutamente nada. Tudo que eu fiz por toda a minha vida foi aquilo que era necessário para ser condenado. Mas eu fui salvo. Jesus, em sua soberania, decidiu me salvar. Decidiu me acolher em sua família. Decidiu me resgatar. Decidiu pagar o preço dos meus pecados na cruz do Calvário. Ele escolheu morrer em meu lugar. Ele foi à cruz. Isso é graça, isso é dádiva. Mas como pode alguém, tendo sido revelada essa pessoa, essa maravilhosa graça, permanecer inerte, sem olhar para as Escrituras, ou olhando para os 10 mandamentos e dizendo, isso é autoritarismo, é ditatorial, isso é um peso, não serve mais. Como pode alguém olhar para a cruz e para a graça de Deus e ser salvo pela graça de Deus e não olhar para os 10 mandamentos como o favor de Deus, o amor de Deus revelado por Ele? Irmãos, não é que nós devemos cumprir os 10 mandamentos, é que nós podemos. Você percebe a diferença? Em Jesus nós podemos ser agradáveis ao Pai. Isso é graça, isso é favor, isso é dádiva. Portanto eu lhe digo, para ser salvo eu não fiz nada. Agora como salvo, a minha vida pertence a Ele. O que Ele falar para eu fazer, eu vou fazer. Porque eu sou salvo. Porque agora eu posso, antes eu não podia, agora eu posso. O cristianismo é uma religião desconfortável. Porque mostra quem você é. Mostra o que Jesus fez por você. E mostra o que você deve fazer agora. No nosso texto, Jesus passa a chamar discípulos. Veremos que Jesus é quem procura os discípulos. Jesus é quem chama os discípulos. Jesus é quem prepara, treina os discípulos. E os discípulos, por sua vez, ouvem a voz do Mestre, deixam a sua vida para trás e passam a segui-lo. Nós veremos a seguir como acontece o chamado do discipulado e as suas implicações. Em primeiro lugar, vamos ver a ocasião do chamado de Jesus. O que acontece? O que está acontecendo aqui? Volte comigo para o verso 16. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André. Jogavam as redes ao mar, pois viviam da pesca. Agora vá para o verso 19. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, consertando redes num barco. Jesus estava andando à beira do mar da Galileia. É o que o texto nos diz. O que isso quer dizer para nós? Parece à primeira vista que Jesus ele estava ao léu, ao acaso, perambulando ali pela praia ali do mar da Galileia, à beira do mar da Galileia. Jesus estava de forma despretensiosa passeando. Mas ainda que o texto de Marcos não nos forneça conteúdo suficiente, nós podemos crer que Jesus não estava ali ao acaso. Jesus, ele tinha sim a intenção de encontrar discípulos, de chamar discípulos, de convocar, de agenciar pessoas a fim de o segui-lo. Jesus estava à procura de discípulos, pessoas que o seguiriam e continuariam o seu ministério. Vamos fazer uma pergunta ao texto aqui. Será que Jesus conhecia esses 4 pescadores? Será que esses 4 pescadores eram pecadores também, mas pescadores, conheciam a Jesus? Será que havia ali uma relação?
Nós sabemos, pelo texto de Lucas, de João, aliás, que André e Simão conheciam a Jesus. E muito provavelmente Tiago e João também, porque eles eram muito próximos. Esses 4 pescadores eram muito próximos uns dos outros, eram amigos provavelmente. André, de acordo com o texto de João, era um dos discípulos de João Batista. Um daqueles que ouvia o seu mestre João Batista dizendo: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." E André, ao ouvir o seu mestre falando sobre isso, creu no Messias, creu que aquele Jesus, o Nazareno, o filho de José e Maria, era de fato o Messias enviado por Deus. André creu ao ponto de ir correndo contar ao seu irmão Simão, que seria o Pedro. André conta a Simão: "Eu encontrei o Messias." Jesus estava procurando esses irmãos. Nós sabemos que Simão, ouvindo o seu irmão André com tanto entusiasmo revelar que tinha encontrado o Messias, vai até Jesus. Então Jesus olha para Simão e diz: "Tu és Simão, mas serás chamado Cefas." Eles conheciam Jesus e Jesus os conhecia. Jesus não estava à beira do mar da Galileia de forma despretensiosa, mas de forma intencional. Ele foi até lá para chamar os seus discípulos, para convocar os seus discípulos à guerra, à batalha que travaria contra as hostes de Satanás, as hordas do inferno. O encontro que Marcos narra aqui não foi ocasional, foi um encontro intencional. O mar da Galileia, ele é chamado mar por Marcos e por Mateus, porque na língua aramaica original que Marcos e Mateus falam, mar e lago tem a mesma palavra, o mesmo sentido. Mas Lucas, que era grego e escreve o evangelho em grego, ele usa a palavra lago, porque era um lago de fato, não era um mar, era um lago. Ele chama de lago de Genezaré. E esse lago era alimentado pelas águas do Rio Jordão, e por isso era vasto em peixes, tinha muito peixes. Isso fazia daquele lago, do Mar da Galileia, um lugar apropriado para pescadores. Um lugar muito propício para lançar as redes. A pesca era a ocupação comum naquele tempo. Era um trabalho duro, mas muito rentável, muito lucrativo. Nós pensamos que os primeiros discípulos eram pobretões, de fato eles não eram ricos, mas eles tinham uma vida boa, confortável, digamos assim. Nós vemos o texto que, por exemplo, Tiago e João, eles tinham uma empresa de pesca. Quando o texto fala que Zebedeu foi deixado com os seus empregados, nós vemos que era uma empresa ali, uma empresa provavelmente rentável e lucrativa de pesca. Na ocasião do encontro, André e Pedro estavam pescando, enquanto João e Tiago consertavam as redes no barco com o seu pai. Bom, o que esse encontro narrado aqui nos ensina? Por que Marcos ele narra esse encontro, também Mateus e Lucas narram esse encontro? O que esse encontro tem a nos dizer, tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, nós aprendemos com esse texto que Jesus é quem busca o seu discípulo. Jesus procura os seus discípulos. A iniciativa é dele, a prerrogativa é dele. Jesus viu Simão e seu irmão André, verso 16. Jesus viu Tiago e João, verso 19. Jesus olhou para ele e disse: "Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas." João 1,42. Enquanto caminhavam por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde coletavam impostos. Marcos 2,14. Irmãos, Jesus veio buscar e salvar o perdido. A iniciativa é dele.
Ele é quem busca os seus discípulos. Não fomos nós que o escolhemos. Ele nos escolheu primeiro. Ele nos amou primeiro. A iniciativa é dele. Mais uma vez aqui eu lembro de C.S. Lewis. Quando se trata de conhecer a Deus, toda a iniciativa é dele. Ele viu os discípulos. Essa é a maravilhosa graça que opera no pecador, tanto o querer quanto o realizar. Nós estamos aqui, você está aqui, meu amado irmão, porque Jesus o viu. Aquele que por meio da sua palavra fez surgir todas as coisas que existem, viu você, olhou para você com um olho terno, fraternal, de amor, com um olhar que demonstra mais amor do que juízo. Jesus olhou para você. A menos que ele nos veja, nós nunca poderíamos encontrá-lo. Você se lembra de Saulo de Tarso, no caminho de Damasco? Uma luz ofuscante aparece para ele. Ele cai prostrado e diz: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue, Saulo. Saulo então vai cego até Damasco. Em Damasco encontra Ananias. Ananias prega para Saulo o evangelho. O Espírito se apossa de Saulo. E o texto diz que algo como escamas caem dos olhos de Saulo. E agora ele pode ver. A menos que Cristo nos veja, nós nunca poderíamos vê-lo. É Ele quem procura os seus discípulos. É Ele quem busca os seus discípulos. Ele é quem busca os seus seguidores. Jesus nos vê. Só então nós podemos vê-lo também. O que é muito marcante aqui é a forma como Jesus encontra Natanael. Você se lembra? Natanael foi escolhido por Jesus também como um dos 12 apóstolos. O chamado aqui é ao discipulado. Depois Jesus chamaria os seus apóstolos. Natanael é um dos 12 apóstolos. É Bartolomeu. Bartolomeu e Natanael são a mesma pessoa. Vá lá comigo para o texto de João, capítulo 1, versículo 45. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Natanael não conseguia ver. Ele estava cego. Porque a realidade é espiritual e não natural. E Natanael estava com seus olhos naquilo que é natural. Ele não conseguia ver que Jesus é o Filho de Deus, o Messias. Mas o texto continua, veja. Natanael exclamou: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Veja o verso 47. Jesus viu Natanael se aproximando e disse: ali está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: vi você debaixo da figueira, antes que Filipe o chamasse. Agora Natanael consegue ver. Agora os olhos desse homem foram abertos. Veja que Natanael responde. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Ele não via antes, mas quando Jesus o vê, ele consegue enxergar, porque a realidade é espiritual e não natural. Quando nós tentamos olhar para Jesus com os nossos olhos naturais, nós vemos um pobre sofredor, então nós desviamos os nossos olhos dele, como o profeta Isaías escreveu, como alguém que as pessoas desviam o olhar, porque nós não vemos o espiritual. Nós não
não fomos ainda vistos por Jesus. Quando Ele nos vê, nós olhamos para Ele e nós o encontramos. Porque Ele nos encontrou. Jesus é quem busca os seus discípulos. Em segundo lugar, então, em primeiro lugar, Jesus é quem busca os seus discípulos. Em segundo lugar, Jesus é quem chama os seus discípulos. Verso 17. Jesus lhes disse: venham, sigam-me, e eu os farei pescadores de gente. Verso 20. Chamou-os de imediato, e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. O chamado de Jesus aqui não é ao arrependimento e à fé, isso já aconteceu. Quando Jesus prega o evangelho na Galileia, Ele prega e chama o povo ao arrependimento e à fé. Aqui Jesus está chamando aqueles 4 pescadores que sabiam quem Jesus era, que Jesus era alguém importante, talvez até o Messias, o próprio Deus. Ele chama ao discipulado, porque eles já creram, porque eles já se arrependeram. Agora Jesus os chama ao discipulado. Se o primeiro chamado diz respeito àquilo que recebemos por graça, aquilo que Deus fez por nós graciosamente, a salvação. O segundo chamado diz respeito à renúncia, à entrega, à forma como nós respondemos à graça que recebemos. Nós entregamos então a nossa própria vida. Discipulado é crer em Jesus, e é mais do que crer. Discipulado é crer em Jesus a ponto de entregar a própria vida, de renunciar a tudo que possuímos e segui-lo, e ouvi-lo, e imitá-lo, e obedecê-lo. Isso é discipulado. Você crê, e você segue, e você obedece, e você ouve. Sobre esse ponto há 2 coisas importantes que nós precisamos considerar. A autoridade de quem chama, em primeiro lugar. Não é um chamado comum esse. Você já pensou? Alguém passa no seu trabalho e diz: siga-me. Não seria plausível. Mas é Jesus que está chamando. É Jesus quem está dizendo: venham, sigam-me. Ou em versões mais tradicionais: vinde após mim. Definitivamente essa não era uma expressão comum entre os rabinos daquele tempo. Rabino é um mestre, alguém que ensina. E os rabinos judeus, eles não usavam essa expressão. Jesus é um rabino, um mestre, e ele passa a usar essa expressão: vinde após mim. Essa expressão denota uma autoridade divina. Jesus está arrogando para si a autoridade divina, como sendo o próprio Deus. E nós sabemos que Jesus é o próprio Deus. No fundo, aqueles 4 pescadores sabiam também que Jesus era o próprio Deus. Portanto, quando Jesus diz: vinde após mim, sigam-me, não é um homem qualquer falando isso. É o próprio Deus. Aquele que disse à luz: haja luz, e a luz apareceu. Aquele que criou as estrelas e as chama pelo nome, quando Ele as chama, elas vêm. Aquele que criou o céu, o sol, a terra e tudo que nela há, por sua palavra, com a sua voz. Se esse Deus está nos chamando, como nós podemos rejeitar esse convite? Por isso nós dizemos: esse chamado é irresistível. Não há como resistir quando o soberano Deus, que fez terra e mar, céus e tudo que existe, por sua palavra nos chama, não há como resistir. Nós vamos, nós seguimos. Seu chamado é infalível porque Ele é soberano. E esse chamado implica em renúncia. O reino de Deus chegou.
E o reino de Deus não compete com outros reinos, ele combate toda a pretensão de reinos que existam sobre nós, até mesmo o direito sobre si mesmo. Quero ver se vocês estão afiados. Qual é a primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade? Como? Qual é a resposta? Qual a nossa única esperança na vida e na morte? Que não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma ao Senhor. Essa é a nossa única esperança. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso proprietário, Ele é quem nos possui. Nós não somos possuídos pelas coisas dessa vida, pelos bens dessa terra, nós somos possuídos pelo Deus que criou todas as coisas. Sobre o chamado, há uma segunda coisa que nós precisamos considerar. Se a primeira é a autoridade de quem chama, Jesus é Deus. A segunda é a qualidade da gente que Jesus chama. Quem eram as pessoas que Jesus chamou? Pescadores. Simples pescadores. Jesus chama pescadores para cumprir o propósito mais elevado da raça humana, para fazer o trabalho mais importante de toda a história. Eram pecadores. Jesus chama pecadores para servi-lo e continuar o seu ministério. Jesus não vai aos palácios chamar a realeza. Jesus não vai ao templo chamar os líderes religiosos. Ele vai ao mar da Galileia chamar pecadores para mudar o mundo. Eles chegaram em Antioquia, e lá em Antioquia foi dito sobre eles: estes que têm transtornado todo o mundo chegaram também aqui. Pescadores, iletrados, incultos, gente comum, gente simples. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Ele veio pelos aflitos, pelos angustiados, pelos desprezados, pelos perdidos, por aqueles que viviam sem esperança. O Evangelho de Lucas, esse mesmo relato nos diz que Pedro, ao ver Jesus, lá está registrado também que Pedro e André haviam pescado a noite inteira e não haviam apanhado nenhum peixe. Então Jesus está diante deles e diz: lancem as redes do outro lado do barco. Eles lançam as suas redes voltam cheias de peixe ao ponto de não podê-la trazer até o barco. Então Pedro, nos seus momentos impulsivos, se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, eu sou pecador, afaste-se de mim. Não, Pedro, eu não vou me afastar de você. Eu vou fazer de você pescador de gente. Talvez você se enquadre em um desses grupos, aflitos, angustiados, perdidos, desprezados, sem esperança. Essa manhã, meu irmão, Jesus está olhando para você e está chamando você para que você seja um pescador de gente. Se você, como Pedro, está prostrado diante de Jesus, dizendo: eu sou pecador, afaste-se de mim, Jesus. Jesus está chamando você para ser pescador de gente. Jesus chama trabalhadores. Eles estavam trabalhando. Deus chama trabalhadores, como Ele fez com Abraão. Abraão, sai da tua terra, vai para onde eu lhe mostrarei. Abraão não enxergava o destino, mas enxergava o Deus do destino. Moisés,
vai falar com o faraó. Moisés estava fazendo o quê? Apacentando rebanhos, trabalhando. Noé, homem íntegro, reto, temente a Deus. Deus chama Noé. Davi, o único dos 8 irmãos que não estava arrumadinho, cheiroso, em casa esperando Samuel, ele estava com as ovelhas, fedendo a ovelha. É chamado para pastorear o rebanho de Deus. Jesus chama trabalhadores simples, que reconhecem o seu estado, a fim de fazerem a maior coisa da história da humanidade, pescar gente. Bom, esse texto já nos ensinou que é Jesus quem busca os seus discípulos. Ele nos ensinou que é Jesus quem chama os discípulos. Ele nos ensina, em terceiro lugar, que é Jesus quem prepara os discípulos. Eu farei de vocês pescadores de homens. Veja que o verbo está no futuro. Isso indica um ato contínuo. Eles ainda não eram pescadores de gente, mas eles seriam certamente. Essa expressão não é nova. O próprio Jeremias, por exemplo, no capítulo 16 do seu livro, ele usa essa expressão para indicar o juízo de Deus. O ímpio seria pescado, seria caçado e levado até Deus para juízo, para condenação. Mas aqui Jesus usa essa expressão com outra finalidade, com sentido contrário. Jesus chama esses pescadores para uma missão de resgate, resgatar o pecador do juízo certo que virá sobre ele. Você sabe, Jesus, antes de ascender aos céus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes tenho ordenado. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O discípulo é chamado a pescar gente, resgatar pessoas das trevas e conduzi-los à luz. Hernandes Dias Lopes, ele expressa muito bem a importância desse chamado. Isso precisa ressoar na nossa mente. Ele diz: pescar gente é o mais importante, mais urgente trabalho que se pode fazer no mundo. Não há nada que seja mais importante do que isso para nós, aqueles que seguem a Jesus. Pescar gente, falar para essas pessoas: olha, Jesus mudou a minha vida, eu estava perdido, sem direção, mas Jesus me encontrou e Ele mudou a minha vida. Há salvação, em Jesus há salvação, a redenção, há uma vida que de fato satisfaz. Bem, até aqui nós vimos que Jesus é quem busca os discípulos, Jesus chama os discípulos, e é Jesus quem os prepara, a fim de que eles sejam pescadores de gente. Então, qual a resposta daqueles que são chamados? Qual deve ser a reação daqueles que são chamados por Jesus? Veja lá os versos 18 e 20. No mesmo instante, deixaram suas redes e o seguiram. Chamou-os de imediato e eles também o seguiram, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. A reação daqueles que são chamados por Jesus, em primeiro lugar, eles ouvem o chamado. A voz de Jesus é distinta, é diferente. Para aquele que crê, é uma voz singular, não há outra igual. O discípulo ouve a voz do Mestre, ele escuta Jesus chamando. Todo aquele que realmente crê no Evangelho sabe reconhecer a voz do bom pastor. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem
a sua voz. João capítulo 10, versos 3 e 4. Em segundo lugar, a reação, a resposta daqueles que são chamados por Jesus é deixar as redes. Eles deixam as suas redes. O caminho do discipulado é o caminho estreito. É o caminho da renúncia e da abnegação. A glória excelsa do ministério de Cristo é a cruz. E será a nossa também. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia após dia. Tome a sua cruz e siga-me. A salvação é graça, mas seguir a Jesus custará tudo. Tudo. Quando Jesus nos chama, irmãos, Ele não quer uma parte de nós. Quando Jesus nos chama, Ele não quer uma parte do nosso tempo, uma parte dos nossos talentos, uma parte dos nossos bens, ou do nosso afeto. Quando Jesus nos chama, Ele simplesmente nos quer. Ele quer a nossa vida. Filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me quem você é. Eu quero você, eu não quero o que você tem. Eu não quero o que você pode fazer, eu quero você. Eu te quero comigo. Em terceiro lugar, a reação daquele que é chamado por Jesus. Ele segue o seu mestre. Jesus nos chama a segui-lo. E segui-lo é a maior alegria daquele que crê que de fato Jesus é o Cristo. Sabe, é comum nós pensarmos, quando ouvimos sobre discipulado, o que nós devemos fazer? Qual que deve ser a nossa função? O que eu posso fazer? Porque, sabe por quê? Porque nós temos uma mente moralista. Nós cansamos de ouvir 7 passos para isso, 10 coisas para alcançar aquilo. Se você ouve, você deve praticar. Moralismo. É fácil pregar moralismo. É difícil pregar graça, porque a graça renega quem você é e o que você pode fazer. Quando eu prego graça, daqui eu aponto para você e digo: você não pode fazer nada. Nada. Nada do que você faz agrada a Deus. Você não é forte o bastante. Você não é adequado. Você não é bom. Você não é o X da equação. Não é você. Você não é a resposta. Você não é o caminho. Você não é a verdade. Jesus é. Jesus é o X da equação. Jesus é a graça revelada de Deus. Ele é quem nos leva a Deus. Ele é a porta das ovelhas. Ele é o caminho. Está amarrado. Sigam-me. Venham, sigam-me. Isso implica relacionamento e não função. Irmão, ouça isto. Jesus não quer o que você faz ou o que você pode fazer. Ele quer você. Dá-me o teu coração, filho meu. Ele nos quer.
Seguir a Jesus mais do que fazer por Cristo é estar com Cristo. Estar com Cristo é mais importante do que o que nós podemos fazer por Ele. Relacionamento precede trabalho, desempenho. A vida com Cristo vem antes do trabalho para Cristo. Jesus não quer as suas mãos calejadas, Ele não quer os seus pés empoeirados, Ele quer o seu coração. Antes de ceiar a última ceia com seus discípulos, Jesus, Ele amarra uma toalha em sua cintura, pega um pote com água, curva diante dos seus discípulos e passa a lavar-lhes os pés. Mais uma vez, Pedro: Senhor, de maneira nenhuma o Senhor lavará os meus pés. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Ah, Senhor, então não somente os pés, mas também a cabeça e o corpo inteiro. Pedro, quem já se banhou, precisa somente que os seus pés sejam lavados. Irmãos, Jesus não quer que façamos para Ele. Jesus quer que estejamos com Ele. Ele é quem lava os nossos pés. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nos chama ao relacionamento, não ao desempenho. Ele nos chama à sua graça, estarmos com Ele. Para Jesus, meu irmão, você é mais importante do que o que você faz. Quantos iniciam a caminhada cristã? E o meu coração dói tanto falando sobre isso, meus irmãos. Porque essas pessoas, elas iniciam a caminhada cristã com tanto entusiasmo, com tanta ênfase, fazendo e trabalhando, e fazendo e acontecendo, e vai e faz, e daqui a pouco, pastor, eu estou desanimado. Ah, é? Você está desanimado de estar com Jesus? Isso causa desânimo? Porque gastaram a sua vida em fazer para Jesus. Eles desprezam o que Jesus fez por eles. Discipulado é estar com o Mestre, é estar com Jesus. Muito embora Jesus nos tenha comprado com o seu sangue, o que significa que nós somos seus escravos, Ele nos chama para si. Ele nos chama a sermos seus amigos, seus irmãos, filhos de Deus, a sua família. Sigam-me, estejam comigo, caminhem ao meu lado, ouçam a minha voz, eu cuidarei de vocês. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus nos chama a segui-lo. Jesus nos chama a estar com Ele. Renunciar à própria vida significa não confiar em si mesmo, mas confiar em Jesus. Quando se abate a crise financeira, o que você faz? Qual a sua primeira reação? É dobrar os seus joelhos e clamar: Senhor, eu não tenho a solução, mas eu sei que o Senhor tem, eu sei que o Senhor cuida de mim. Quando chega a doença na sua casa, qual a sua primeira reação? E com isso, meus irmãos, vocês sabem, eu não digo que você não deva fazer uso de remédios, medicações, medicina, vacina. Eu digo que a sua primeira, como discípulo de Jesus, a sua primeira postura deve ser dobrar os seus joelhos e clamar: Senhor, intercede, cura-me. Que seja por meio de vacina, de medicamentos ou medicina, mas cura-me, Senhor. Quando você está aflito, cansado,
sem esperança, qual a sua primeira reação? Siga-me. Venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso para a sua alma. Venham, sigam-me, estejam comigo. Discipulado é estar com Jesus, é fazer dele o nosso maior tesouro, é estar nele, é esperar dele o sustento, a provisão, aquilo que nos é necessário. Por fim, meus irmãos, nós precisamos responder a uma pergunta: o que significa ser cristão? Será que ser cristão é frequentar uma igreja domingo após domingo? Será que ser cristão é se abster do álcool, das drogas, do sexo fora do casamento? Será que isso é ser cristão? Será que ser cristão é ouvir certos tipos de música e outros não? Será que ser cristão é servir a igreja local com meus dons e talentos? Você percebe que a moralidade está impregnada na igreja? É claro que todas essas coisas são devidas a nós, mas não é isso que nós somos chamados. Não é essa a pregação de Jesus. Isso acontece na vida daqueles que são discípulos, mas porque eles estão com Jesus. Ser cristão é ser discípulo. E ser discípulo é renunciar à própria vida, é negar a si mesmo dia a dia. Ser discípulo é caminhar com Jesus na direção da cruz, é caminhar com Jesus para Jerusalém, é olhar para o perdido como Jesus o vê. Ser discípulo é olhar para Jesus sem desviar os olhos. Ser um discípulo é estar com Jesus, é caminhar com Jesus, é ouvir a voz de Jesus. Ser um discípulo é ir, seja lá onde for, no seu trabalho, na sua escola, na padaria, no mercado, e proclamar o reino de Deus e pregar o evangelho sem temer a própria vida. Ser discípulo é estar com Jesus e saber que Ele está com você. Ser discípulo é fazer discípulos. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que os apóstolos fizeram. Seria demais presumirmos que é isso que nós devemos fazer? Venham, sigam-me, e eu, Jesus, farei de vocês pescadores de gente. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. O que seria de nós, Senhor, se o Senhor não nos tivesse encontrado? O que seria de nós, Senhor, se o Senhor não tivesse enviado aqueles que nos pescaram? O que seria de nós se o Senhor não tivesse levantado aqueles que oraram por nós? Aonde nós estaríamos? Certamente estaríamos perdidos. Viveríamos uma vida sem esperança e sem sentido, sobrevivendo a mais um dia e mais um dia e mais um dia. Mas porque o Senhor nos encontrou, porque o Senhor enviou os seus discípulos, os seus agentes, e eles nos pescaram. Agora nós temos esperança, nós temos uma vida, nós vivemos a expectativa
expectativa do reino de Deus, do dia em que o Senhor nos resgatará, nos levará para a eternidade, para vivermos em gozo e prazer eternamente. Obrigado pelo glorioso dia em que o Senhor nos viu e abriu os nossos olhos. Senhor Jesus, aqueles que não podem ver, abre os olhos dessas pessoas. Espírito Santo, convence o coração que as escamas caiam de seus olhos, a fim de que eles possam ver a realidade plena e eterna do Filho de Deus que está entre nós, Leva-nos a esse relacionamento profundo e santo que temos com o Senhor. Que entendamos, ó Pai, que somos seus discípulos. E mais importante do que qualquer coisa que possamos fazer ou devamos fazer, é a consciência de que estamos com o Senhor e o Senhor está conosco. É de que somos teus, pertencemos a Ti. O Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, o Senhor nos regenerou. Salva, Santo Deus, nessa manhã aqueles que estão se perdendo. Resgata-os, ó Pai, a fim de que eles sejam seus discípulos. Chama-os em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar, irmãos. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito. E nós somos teus pés e tuas mãos. Somos teu povo, a tua igreja. Tua luz brilha sobre nós. O mesmo corpo, um só Espírito.